Bom, galera, então estamos aqui, né, mais um vídeo, dessa vez o assunto nosso é ainda, né, aplicações das leis de Newton. Vamos falar sobre o plano inclinado, né? Como é que funciona essa ideia de plano inclinado? Bom, basicamente isso aqui, ó, você tem aqui um objeto, ok? Um bloquinho, né, que seja, sobre uma rampa. Plano inclinado é uma rampa. É um plano inclinado sobre um ângulo alfa, né, em relação à horizontal. Confere? Então, plano inclinado. Pode ser um ângulo, sei lá, 30 graus, 40 graus, tanto faz. Mas a ideia é a seguinte: como é que você trabalha, né, as forças nessa situação? Bom, antes de mais nada, né, então vamos considerar que você tem aqui um bloquinho que ele tem um certo peso, ok? Então o peso a gente sabe que é uma força vertical que aponta, né, para baixo aqui, ó. Então aqui o peso do nosso bloquinho, ó, vetor peso, beleza? Bom, a reação ao peso, não se esqueça, está no centro, no caso aqui da Terra, né, centro do planeta, tá? Beleza. No entanto, sendo o plano inclinado, essa força nossa aqui, ó, ela pode ser decomposta, essa força peso, decomposta em algumas componentes, duas componentes. O procedimento, antes de mais nada, o procedimento vem pelo fato de você desenhar na origem da força peso os eixos, né, perpendiculares aqui, ó, x e y e x, ó. Ok? Eixo x. O eixo x é sempre o eixo paralelo à rampa. Confere? Eixo x. Beleza. O outro eixo é o eixo y. Né? O eixo y é o eixo que vai acabar sendo perpendicular à rampa. Ok? Bom, feito isso, né, o que nós temos nesse caso, né, deixando o eixo y perpendicular à rampa e o x paralelo, é que o ângulo formado entre o vetor peso e o eixo y, ó, esse ângulozinho aqui, ó, é exatamente igual ao ângulo de inclinação da rampa. Ó, aqui é um ângulo alfa. Aqui também é um ângulo alfa. Ok? Ó, então, esse ângulo entre o vetor peso vertical e o eixo y é exatamente igual ao ângulo da nossa rampa. Alfa também. Bom, feito isso, o que nós fazemos agora é decompor. Nós vamos decompor o vetor, né, peso nas duas componentes. Uma componente que segue paralela à rampa, ó, aqui, ó. Essa componente, a componente, vou chamar de Px. É o peso na direção x. E a outra componente que segue perpendicular à rampa, que seria essa aqui, ó. É a componente Py. Ok? Px e Py. Então, nesse exemplo nosso, ó, Px, veja o desenho, é a componente do nosso peso que está sem, né, sem o ângulo alfa. Então, ó, Px é o peso que ficou sem o ângulo. Py é a componente do peso que está com o ângulo. Py é a componente do peso, né, que ficou ali, ó, com o ângulo alfa, cosseno de alfa. Cosseno de alfa. Px e Py. Bom, tranquilo? Qual é a função, vamos dizer assim, matemática, né, função física dessas duas componentes? Veja, a componente Px, qual é o seu papel? É graças à componente Px que esse bloquinho aqui, ó, né, pode escorregar. Ele escorrega pela rampa porque a componente Px está puxando ele rampa abaixo. Então, Px é a componente, né, é a parte do peso, é a parte, né, do vetor peso, confere? Né, que literalmente, né, faz o bloquinho escorregar. Se ele vier escorregar, né, é a parte do peso que puxa o bloquinho rampa abaixo. Tranquilo? Então, essa é a função dele. Puxa, né, o bloco, né, pela rampa. Beleza? O bloco, né, rampa, na verdade, isso é importante, hein? Abaixo. Ó. Já a componente Py tem outro papel. A componente Py é a parte do peso que pressiona o bloco contra a rampa. Py, então, é a parte do peso que faz outro papel. É parte também do peso, ok? Mas cuidado com o papel dela, hein? A função dela é pressionar. Pressiona, ó, pressiona o bloco, justamente contra a rampa, beleza? Contra a nossa rampa. E aí vem o detalhe, ó, pressionar contra a rampa implica na rampa reagir. Se a rampa não reagir, ela se rompe, ela se quebra, beleza? Então, já que Py pressiona o bloquinho contra a rampa vai ter que fazer isso aqui, ó. Ela vai ter que reagir contra essa força que que pressiona. Ok? Então, a resposta da rampa, a reação da rampa, vai ser não contra o peso todo, mas contra a parte do peso. Qual é a parte? A parte Y. Então, ó, vou desenhar aqui, ó, a reação da rampa.
a reação normal da rampa, ó, N, força de reação normal. A reação da rampa não é contra o peso inteiro, é contra a parte Y do peso. Beleza? Então, nesse exemplo nosso, cuidado, hein, nesse exercício da rampa aqui, ó, né? Eu posso afirmar o seguinte, eu posso afirmar que a normal tem que ser numericamente igual a componente Y. Normal é igual a PY. Numa rampa, normal não responde ao peso, normal responde ao componente Y do peso. Por outro lado, né, se o bloquinho está sendo empurrado rampa abaixo, né, vamos supor que ele não vai escorregar, né, que ele não escorregue. Bom, ele não escorregará se houver uma resposta, uma reação, ok? Não uma reação no sentido de ação e reação, não, mas se houver uma resposta no sentido reativo. Ele não escorrega se houver uma força de atrito. Então, aqui eu vou desenhar aqui, ó. Aqui eu vou desenhar a força de atrito. Ó, esse aqui é o atrito. Beleza? Esse atrito, né, pode ou não segurar o bloquinho. Vamos supor que o bloquinho não escorregue. Bom, se ele não escorregar, é porque o atrito segurou a componente Px. Então aí eu vou ter o quê? O atrito estático. Então vamos imaginar que o bloquinho está quietinho, está parado, não vai escorregar. Não escorregando é porque essa força de atrito foi igual à componente Px. Ok? Nesse caso, nós teríamos o quê? Né? Teríamos equilíbrio. Então, se o atrito, vamos chamar de atrito estático, ó, atrito estático, objeto parado, sem escorregar, foi igual a Px, ok? Isso quer dizer que nós temos o equilíbrio total. O bloquinho, né, não vai escorregar e também não vai furar, né, não vai quebrar a rampa. Ele está em equilíbrio. Essa situação é a situação do plano inclinado. Confere? Né? É um exercício muito importante para a gente em física. Bom, poderíamos fazer um exemplo numérico aqui, ó, se a gente quiser colocar aqui ó, números. Então, só para ilustrar a nossa brincadeira aqui, ó. Vamos ilustrar na seguinte cena aqui, ó. Vamos lá, com valores agora, né, gerais aqui, ó. Imagina que eu tenho aqui uma rampa, a rampa qualquer lá, ó, beleza. Aqui um ângulo, por exemplo, de 30 graus, ok? Para ilustrar. Nessa rampa, então, né, só um exemplo, ok, galera? Ó, nessa rampa aqui eu tenho um bloquinho bacana, ó. Nosso bloquinho, considere que ele tem uma massa de 5 kg, por exemplo. Considere que o G aqui, né, 10 metros por segundo ao quadrado, ok? Beleza. Vamos lá. E o bloquinho está em equilíbrio, tá ok? Esse bloquinho aqui, ó, ele está totalmente equilibrado. Vamos começar calculando o seu peso. Ó, eu sei que peso, massa, vezes aceleração da gravidade. Né? Um bloquinho, tá, nesse caso, 5 vezes 10, ele pesa 50 newtons. Aí, ó, esse bloquinho pesa 50 newtons. Vou desenhar o peso assim, ó, verticalmente para baixo. Ó. Esse aqui é o peso. Beleza. Bom, mas eu quero saber quais são as componentes, né, Px e Py. Como é que eu faço isso? Na origem do peso, eu vou traçar ó, o eixo x, lembre-se, é sempre o eixo paralelo à rampa. E o eixo y é o eixo perpendicular à rampa. Ok? Tem que ser assim. Esse é o y. Feito isso, o ângulo entre o peso e o eixo y, esse ângulo aqui, ó, é exatamente igual ao ângulo da rampa. Nesse exemplo nosso, o ângulo da rampa era 30 graus. Então, aqui também é 30 graus. Tranquilo? Bom, além disso, eu venho agora e vou projetar o peso no eixo x, ó, aqui vou ter a componente ó, Px, e projeto no eixo y. Ó, aqui vou ter a componente Py. Beleza. Px, no nosso esquema, vai ser o peso que ficou ó, sem o ângulo, seno de 30, sem 30 graus. Ok? Então, peso é 50, seno de 30 é meio. Então, a componente Px, nesse exemplo nosso aqui, vai valer 25 newtons. Por outro lado, componente Py agora. Py é o peso que ficou ó, colada ó, com um ângulo, cosseno de 30. Cosseno de 30 graus. Py, eu posso escrever assim, ó, é 50. O cosseno de 30, né, raiz de 3 sobre 2. Então, Py eu posso escrever como sendo o quê? 25 raiz de 3 newtons. Ok? Px e Py. Bom, considere que esse bloquinho aqui ó, está em equilíbrio, tá? Está equilibrado, está tranquilo lá, ó, não está né, se movimentando. Beleza? Está em equilíbrio estático. Então ele tem uma normal. Ó, aqui está a normal. Ó, a normal. Quanto vale a normal? Bom, eu sei que a normal, para haver equilíbrio, tem que ser igual à componente Py. Normal igual a Py. Ora, então a normal também tem que valer ó, 25. Esse exemplo nosso, né? 25 raiz quadrada de 3 newtons também. Bacana? Achamos a normal.
Bom, e considere também que ele não está escorregando, então tem um atrito aqui, ó, atrito estático. Ó, atrito estático, não escorrega. Então, o atrito estático, nesse caso, ok? Tem que ser igual a componente Px, que está tentando puxá-lo, né? Rampa abaixo. Ok? Então, o atrito estático, nesse exemplo nosso, vai ser também 25 newtons. Ok? Então, está aí uma situação de rampa. Ok, galera? Muito obrigado, galera. A gente se encontra depois. Tchauzinho, hein? Fui!